Mania agora da Siri, pôs-se para aqui a falar. Bom, então vamos começar a aula a penúltima aula teórica da DAPO, que envolve, desculpem, eu fiz mal o share, que envolve duas novas meta-heurísticas. Estão a ver? Sim. Ok, por isso, as duas novas meta-heurísticas são pesquisa evolucionária híbrida, que é um misto de algoritmos genéticos com pesquisa local. Vocês já falaram em algoritmos genéticos em IAPs, imagino eu, não é? Mas este faz... Pois, em A acho que sim. Ok. Eu não me lembro se falámos em AA também. Em? Aprendizagem automática. Sim, ok. De qualquer maneira é uma revisão, mas a ideia é juntar as noções de algoritmos genéticos com pesquisa local. Depois há uma outra que provavelmente ainda não falaram, que é Anti-Colony Optimization. Não ouviram? Já falaram disto? Às vezes também... Não, eu por acaso na primeira parte a procurar algoritmos encontrei um com o Ant Colony, mas não sabia bem o que era. Ok. Muitas vezes vocês veem referências a Swarm Intelligence, inteligência de enxame. Não sei se já viram, passaram por aí ou não, alguma vez passaram por esse nome, mas a ideia é que, embora cada abelha ou formiga, seja um ser bastante limitado, não é? O ser que é a colmeia propriamente dita, ou não sei como é que se diz em formigas, mas também a colmeia de formigas, funciona como uma espécie de um super ser, uma super entidade que tem alguma inteligência, por isso que ele consegue sobreviver. Enfim, vocês podem usar as noções de biológicas que normalmente são associadas a um ser, a um indivíduo, para o conjunto de indivíduos que é a colónia, ok? E depois, por isso a ideia é usar esse paralelismo, por isso que estas duas meta-heurísticas são inspiradas em métodos biológicos, ok? Um algoritmo genético, tem a ver com os genes, outro tem a ver com a otimização de formigas, ok? De colónias de formigas. Bom, vamos ver então como é que isto funciona. Eu tenho aqui slides, não vou dar os slides com todo o detalhe, porque, enfim, da altura que começa a haver código, mas depois mostro-vos os programas a funcionar, que também têm na página. Ok? Por isso, a primeira meta-heurística, que é a pesquisa evolucionária híbrida, ok? Aliás, a primeira tipo de pesquisa, que é pesquisa evolucionária, envolve uma série de algoritmos que são baseados na evolução dos seres vivos, não é? Da biologia. Por isso, a ideia é que nos seres vivos, praticamente todos os que existem, têm reprodução sexuada e, por conseguinte, os indivíduos, os descendentes, herdam genes do pai e da mãe. Okay? O que é que vai acontecer depois? Bom, há indivíduos que são mais, que têm sorte, há outros que têm azar, há sempre um acaso em qualquer dos casos, mas por algum motivo, ao longo do tempo, aqueles genes que são mais bem adaptados ao ambiente sobrevivem. E por isso os indivíduos que têm esses genes têm tendência a reproduzir-se mais e são dominantes ao longo do tempo, ok? Bom, estamos agora a ver um exemplo muito claro com os vírus, não é? Com o vírus da Covid, em que de vez em quando aparece uma estirpe, nomeadamente no Natal apareceu a estirpe inglesa, por algum motivo adaptava-se melhor e tornou-se dominante. Okay? É um pouco isto que acontece com os indivíduos e é um pouco isso que nós vamos, de alguma forma, simular nesta meta-heurística. Ok? Por isso, a ideia é que os genes não são todos iguais, ou seja, os indivíduos não têm todos os mesmos genes, ou exatamente os mesmos genes. Porquê? Porque os genes são sujeitos a mudanças, que são relativamente raras, e ao mesmo tempo os indivíduos... ok, basicamente já disse isto que disse, não é? Por isso a ideia é que há indivíduos que são mais adaptados ao ambiente e que passam mais facilmente os genes às gerações futuras e tornam-se dominantes nas populações. E por isso, a ideia dos algoritmos genéticos é um pouco baseada nisto.
em que vamos associar uma população de soluções, em que as soluções vão sendo cada vez melhores à medida que as gerações vão passando. Quais são os paralelismos que se fazem? As soluções do nosso problema correspondem aos indivíduos, na biologia. Os genes dos indivíduos, neste caso, vão ser as variáveis de decisão. Por isso, uma solução tem um conjunto de variáveis de decisão. Essas variáveis de decisão são os genes. E o fitness, por isso a adequação dos indivíduos para sobreviver, corresponde à qualidade das soluções medidas por uma função objetivo qualquer. Okay? Estes são os paralelismos, e a partir desses paralelismos dá para entender o que é que se pretende com algoritmos evolucionários. Okay? Bom, o que é que nós podemos parametrizar estes algoritmos? Primeiro, o tamanho da população. Okay? Vamos usar, por isso isto são algoritmos baseados em populações, por isso há populações de vírus, ok? Essas populações vão se regenerando, ok? Os pais morrem, ficam os filhos. Por isso a ideia é manter qual é o tamanho da população que se utiliza. Normalmente, no caso informático, é uma população fixa. No caso real, as populações podem aumentar ou diminuir. Normalmente, no caso da informática, mantém-se os algoritmos genéticos, mantêm um número de elementos da população, um número de indivíduos fixo. Quantas gerações é que se exploram? Okay? A primeira geração normalmente não será grande coisa, mas à medida que vai evoluindo, vão melhorando a tal função objetivo e há de haver indivíduos nas últimas gerações que são mais adequados. São esses indivíduos, a questão é saber quantas gerações é que se fazem até separar. Não é? Depois, como é que nós mudamos os indivíduos? Okay. Será que vamos mudar indivíduos muitas vezes? Quer dizer, pegamos num indivíduo que está numa população, pegamos num gene qualquer e mudamos o gene, normalmente em termos biológicos, costuma ser qualquer coisa como uma radiação que faz uma mudança de um gene, ou uma cópia mal feita, mas como é que nós fazemos isso? Okay? Por isso, quantos é que nós fazemos? Com que frequência que se fazem essas alterações? Depois, como é que geramos um filho a partir de dois pais? Por isso, como é que nós simulamos a reprodução sexuada nos indivíduos, por isso, em indivíduos biológicos? O que acontece é que normalmente há uma operação chamada crossover, que mistura metade dos genes do pai com metade dos genes da mãe, e é essa mistura de genes que vai dar o filho, os genes do filho. Okay? E aqui teremos que fazer qualquer coisa parecida. Pois, como é que se selecionam os indivíduos mais adequados? Okay? Como eu vos disse, se a população for fixa, o que nós temos que fazer, e que vamos fazer neste caso, é, sempre que há um indivíduo novo que é gerado, ele é comparado teoricamente é comparado com todos os indivíduos que aparecem na população, e se for o melhor e o pior da população, sai. Este é um bocado custoso, se a população for grande, por isso o que nós faremos aqui é dizer que se o indivíduo for melhor que um dos pais, substitui esse pai. Esse é o que nós iremos fazer hoje, mas podem imaginar outras formas de fazer essa seleção. Ok, por isso, neste caso o que nós fazemos já vimos que os genes são as variáveis de decisão, a fitness é o valor da função objetivo, a população é fixa, o tamanho da população é fixa, e aqui a parte da seleção, em cada geração, há um par de soluções que são selecionadas aleatoriamente, um filho, um descendente, é obtido por uma operação de crossover, por isso misturar metade dos genes do pai e metade dos genes da mãe, e se ele for melhor que um dos pais, fica. Se for pior que ambos os pais, desaparece. Mantém-se os pais na próxima geração. Bom, este é o princípio genérico. Okay? Como é que nós fazemos isto? Como é que nós... Este é o princípio genérico dos algoritmos genéticos, não é? Que nós usamos. Aqui o que vamos fazer mais é juntar isso a uma pesquisa local. Ou seja, sempre que nós tivermos um novo indivíduo, okay,
nós vamos, sempre que criarmos um indivíduo a partir dos genes dos pais, nós não vamos adaptar, não vamos usar o indivíduo tal como ele é, mas vamos fazer alguma pesquisa local, por isso vamos melhorar antes de decidir se ele fica melhor ou pior que os pais, ok? Por isso a parte da população evolucionária, da pesquisa evolucionária é usando isso. A parte da pesquisa local é dizendo que cada vez que se obtém um indivíduo, por crossover, esse indivíduo é melhorado por pesquisa local. Okay? E, por conseguinte, esta primeira parte da pesquisa, que junta os genes do pai e da mãe, promove a diversificação, por isso vai pesquisar em várias áreas, várias zonas do espaço de pesquisa. A pesquisa local vai promover a intensificação, ou seja, em vez de pegar num indivíduo tal como está, vai tentar melhorar esse indivíduo, vai tentar verificar se à volta desse indivíduo o que é que se arranja, qual é o indivíduo melhor que se pode arranjar à volta de um indivíduo que é usado como semente. Okay? Neste caso, a semente não é gerada aleatoriamente, mas a semente é gerada a partir da combinação dos pais. Ok, por isso como é que se faz o crossover? Bom, este crossover depende do problema, ok? E aqui está a arte, digamos, de fazerem um bom algoritmo ou não. Nós vamos usar aqui, que está no código também, o problema da coloração de grafos, okay? Que nós já temos visto, temos estado a ver, aqui digamos, a codificação vem neste paper, e o que vamos fazer é pegar em dois pais, okay? Um pai e uma mãe. Neste caso, imagina que tem 4 cores. No primeiro pai, a cor 1 é usada pelos nós 1 e 2, a cor 2 é usada pelos nós 3, 4, 5 e 6, a cor 3 pelo 7, 8 e 9, 8 e 10 e a cor 4 pelo 9. Okay? Por isso há 10 cores. O pai A, o ascendente A, que aqui não é bem pai e mãe, o ascendente A tem esta distribuição de vértices por cores, o ascendente B tem esta distribuição das cores. Por isso, como é que nós obtemos um descendente destes dois? Bom, a regra é fazer o seguinte: vamos primeiro olhar para o A, depois para o B, depois para o A, depois para o B, vamos alternando entre o A e o B. E o que vamos fazer é, pegamos no A e verificamos qual é a cor que está mais representada. Neste caso é a cor 2. E pegamos em todos os nós que estão com esta cor 2 e vamos colocá-lo na primeira cor livre aqui do filho. Okay? Por isso, esta é a que tem mais representantes. Por isso, há uma cor, os nós 3, 4, 5 e 6 vão passar a ter a mesma cor 1. Okay? Por isso, se estes nós não criavam conflitos aqui, também continuam a não criar conflitos neste filho. Bom, depois passamos entretanto, os nós 3, 4, 5 e 6 desaparecem quer do A, quer do B. E agora vamos ver, ok, na solução B, qual é a cor que tem mais descendente, que tem mais representantes, neste caso será a cor 2, que tem o 7, 8 e 9, e por conseguinte vamos pôr o 7, 8 e 9 na cor seguinte, que acaba por ser a cor 2. Por isso selecionamos a 7, 8 e 9 e juntamos a 7, 8 e 9 ao filho. Depois voltamos outra vez para o nó A, para a solução A, e vemos que tem mais que tem mais soluções é 1 e 2, e por isso vamos pôr este 1 e 2 na solução 3. Okay? Sobra o 10, ao sobrar o 10, colocamos o 10 na nó 4, e por conseguinte o filho vai ficar com 3, 4, 5 e 6 de uma cor, 7, 8 e 9 de outra, 1 e 2 de outra, e finalmente 10 na outra. Okay? Esta é a situação, digamos, é a forma como se gera, neste caso, o filho. Mas, obviamente, cada problema terá a sua maneira de pegar em dois genes e obter um gene, digamos, descendente dos dois por uma operação de crossover. Okay? Esta é a parte crítica da aplicação e que é dependente da aplicação. Ok, então, como é que olhamos para esta meteorística de uma forma abstrata? Okay? Primeiro, temos que criar uma população, depois, por um certo número de iterações, a população tem que ser atualizada, ok? Por isso a ideia é que o melhor, enfim, de alguma forma, os melhores genes devem ficar nessa população, e a maneira como fazemos isso é como eu vos disse, há dois genes que são retirados aleatoriamente, são cruzados, e a população toma
é atualizada de acordo com os melhores dois destes três indivíduos, dos pais e do filho. E por isso pode-se, de alguma forma, modelar abstratamente esta meta-heurística da seguinte maneira. Primeiro, cria-se uma população tendo em atenção, digamos, os parâmetros do problema. Depois, seleciona-se uma semente qualquer que minimiza a função objetivo. Esta será a nossa solução ótima. E depois, para um conjunto de iterações, o que é que nós fazemos? Desculpa, esta solução ótima é a solução melhor que aparece na população inicial, não é? Mas para um conjunto de iterações, o que nós fazemos é tiramos dois nós aleatoriamente, ok? Cruzamos e obtemos um descendente. Fazemos a pesquisa local, por isso até aqui isto é genética, a parte aqui é a pesquisa local, por isso fazemos uma pesquisa local qualquer, enfim, agora depende de que usarmos, a partir desta semente, e obtemos a semente, digamos, melhorada, e depois comparamos esse melhoramento com os pais, ok? Se o valor for melhor que todos os que nós obtivemos, então o melhor passa a ser este, não é? Por outro lado, temos que atualizar a população, tendo em atenção a destes três indivíduos, dos pais e do filho, vamos só colocar lá os dois melhores. Basicamente é o que faz o update da população. Ao fim de não sei quantas iterações, retorna-se o melhor que se arranjou. Okay? Não é uma coisa muito complicada, acho que dá para entender em termos abstratos. Em termos de codificação, a situação é um bocado mais complicada. Vou tentar ser... ainda em termos abstratos, o que é começar uma população? Bom, é dizer que a população inicialmente é vazia e para um conjunto de iterações vamos criar uma semente de uma forma aleatória, não é? E juntamos essa semente à população. Aliás, desculpa, não só pegamos na semente, mas, mais uma vez, como isto é híbrido, não geramos a semente simplesmente aleatoriamente, fazemos ainda um segundo passo que é melhorá-la, através de pesquisa local. Okay? E é essa semente melhorada que é colocada na população. Bom, fazemos isso e ao fim de um certo tempo, ao fim de N iterações, em que N é o número de elementos que nós queremos na população, criamos a população. Finalmente, o que é o update? Okay, o update é, dado uma população ao qual retiramos dois destes, não é? Vamos colocar, destes três, vamos colocar os dois melhores, ok? Por isso selecionamos o que é pior, estamos a fazer minimização, por isso selecionamos a variável, a solução que é pior, ok? Removemos essa solução do conjunto e simplesmente depois inserimos os valores, podemos fazer a inclusão, os valores que sobram vão ser voltados a colocar na população. Okay? Genericamente é isso que é feito. Ok? Por isso, em comment, como é que fazemos isso? Eu vou tentar explicar o melhor possível, mas isto da altura depois pode ser um bocado detalhado. Tem o programa de qualquer maneira, vamos ver o programa a correr. Por isso, a primeira coisa é criar uma classe que, digamos, que abstrai esta noção da pesquisa híbrida. Ok? Por isso, o que é essa classe tem que ter? Bom, tem que ter aqui um objeto que é o objeto que nós estamos a trabalhar, que é o problema propriamente dito, que é o cross-search. Okay? O cross-search é o nosso problema. Depois temos que definir uma população, temos que definir uns genes, que enfim tem a ver com esta, não sei se estamos a usar, isto é uma feature, digamos, do Comet que eu acho que não estou a usar. Ok? E como é que inicializamos então esta classe? Com este objeto, S, com o número de elementos da população e com o número máximo de gerações, ok? Por isso isto é população, são as gerações. Por isso dizemos que o nosso objeto que nós usamos internamente vai ser o que nós passamos. A população é um range que vai desde 1 até o número máximo de elementos da população. Os genes é uma solução, enfim, esta parte não estou a usar. Depois, o que é que esta classe faz? Tem um método chamado inicializar a população.
Tem um método que é verificar se existe uma solução na população ou não, sim ou não. E, neste caso, a solução, vamos admitir que nós conseguimos perceber se, neste caso, queremos minimizar o número de violações e, por conseguinte, neste caso, podemos saber se existe uma solução sabendo que não há violações. E por isso este método basicamente diz-nos se existe algum indivíduo na população que não viola as restrições. Depois tem um método para fazer o update da população, por isso pega em duas soluções que já existem, que estão lá dentro da população, uma nova solução e retira a pior delas. E depois manda resolver o problema propriamente dito. Por isso isto basicamente é a classe genérica que diz que como é que se faz a pesquisa evolucionária que está dependente deste objeto cross-search. Ok? Ok, o que é este objeto? O que é que este objeto cross-search tem que fazer? Bom, tem que produzir uma interface que faça, por um lado, há um método que é apenas estabelecer as variáveis, tudo isso, o estado do problema, que este não é preciso ser externamente utilizado. Há um método para inicializar uma solução, há um método para resolver, para fazer pesquisa local, aqui, aliás, para resolver o problema propriamente dito. Depois há um método para fazer o crossover de duas soluções. E estes são os três métodos que são necessários que o cross-search disponha para depois ser usado pelo objeto Hybrid Evolutionary Search. Okay? Este método vai ter que usar, nestes métodos, vai ter que usar a interface que o cross-search lhe dá. A população inicial, bom, aqui não tem nada que saber. A população inicial é para cada elemento da população. Este método permite criar uma solução inicial, chama uma solução inicial. O que é que se faz a seguir? Faz-se uma pesquisa a partir deste método inicial, deste valor inicial, e guarda-se essa pesquisa no elemento I da população. Ok? Por isso, inicializar uma população é inicializar um gene, é criar um gene, melhorá-lo através de pesquisa e guardá-lo na posição I da população. O que é? Bem, verificar se existe uma solução na população é só saber se satisfaz as restrições todas, ok? Depois, esta solução tem aqui uma parte que eu acho que já não estou a usar, mas que é específica do Comet, mas depois também podem verificar. O que é o update da população? Por acaso eu mudei aqui o update anterior, mas pode ser visto da seguinte maneira. Se o gene que está no I, na posição I, o valor dele, o valor da função objetivo, é pior que o que está na população J, aliás, é melhor, porque isto é uma minimização, então o que eu tenho que comparar é o J com a solução. Okay? Por isso, se o S for melhor que a solução, então o que eu faço é que digo que o J passa a ser o S, substitui o J pelo S. O gene J pela solução S. Se for ao contrário, acaba por substituir o I. Okay? Se não acontecer nenhuma coisa nem outra, o que vai acontecer é que eu não acabo por desprezar o S e o J e o I ficam na mesma. O gene na posição I e ou a solução na posição I e a solução na posição J ficam na mesma. Ok, por isso o get value é uma parte de implementação, já lá iremos ver. Bom, o que é que faz o solve? Okay? No fundo é a coisa principal. Por isso, dada uma solução, eu vou tentar obter o melhor. Okay? Por isso, a partir de dois genes. Por isso, à partida, começo com um número de iterações igual a 0, estabeleço, digamos, o problema, depois inicializo uma população e depois, enquanto o número de iterações não for excedido, ou a solução, e posso parar quando uma solução for encontrada, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que selecionar um I e J na população, duas soluções diferentes, faço o crossover deles, obtenho uma solução
que é a melhoria desta solução que foi obtida por crossover, e depois faço o update da solução, tendo atenção à nova solução que encontrei e a que lá tinha nas posições I e J. Ok? Faço isto N vezes e paro, ou quando atingi um número máximo de iterações, ou quando descobri uma solução. Cross-search, ok? O que é o cross-search? Bom, cross-search é o objeto que identifica o nosso problema, neste caso, até aqui ainda não falámos de nenhum problema em particular, ok? E vamos falar do problema do graph coloring, ok? Vamos fazer aqui duas coisas. Por um lado, vamos dizer que vamos usar, na pesquisa local, vamos usar o Table Search, ok? Um exemplo de Table Search em pesquisa local. E, por outro lado, no cross-search, vamos usar o cruzamento que eu vos mostrei há bocado, de como é que se cruzam duas soluções com cores diferentes. Por isso, o que é que temos que obter neste cross-search? Temos que ter o state, que é estabelecer o problema, obviamente dito, criar uma solução inicial, saber fazer pesquisa, ou seja, dentro de uma solução qualquer, pesquisar o seu melhor vizinho e saber fazer crossover de duas soluções. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas já estão a ver que um problema, neste caso, do table coloring, o que é que temos que ter? Temos que ter um sistema de equações, como fizemos há bocado, como anteriormente, para saber se dois nós vizinhos têm ou não têm a mesma cor. Temos que saber as violações, temos que saber quem tem conflito, quais são as variáveis que estão em conflito, ou seja, que variáveis vizinhas é que têm a mesma cor. Enfim, já lá iremos ver. E existem aqui dois parâmetros, nomeadamente este alfa e este R, que vão ser usados para o Table Search. Ok, por isso, o que é que fazemos na construção? Passamos os parâmetros todos, basicamente, todos os parâmetros passam para as variáveis locais, por isso o número de cores é dado, o número de nós também é dado, a matriz de vizinhança também é dada, o local search, o local solver é aquele que já vem nas variáveis de decisão, e são estes dois parâmetros que vamos usar para a pesquisa local, nomeadamente, estes dois parâmetros envolvem o table search e este envolve o número máximo de iterações da pesquisa local. Começamos com 0 iterações, ok? Por isso inicializamos o problema. E agora, para resolver propriamente dito, o que é que temos que fazer? Quais são os parâmetros, digamos, os objetos, os métodos? Estabelecer o problema é dizer que existe um conjunto de variáveis vértices, ok? Tantas quantas os vértices, cujo valor são as cores disponíveis. Existe o tal sistema de equações, que nós passamos como parâmetro. A variável isTrue deste método corresponde a dizer se o conjunto de restrições é satisfeito. As violações são as violações das restrições e para cada vértice queremos saber quantas é que são as violações do vértice associadas a esse vértice, ok? Por isso, no fundo, quantos vizinhos é que têm a mesma cor? Conflitos. Vamos manter aqui um conjunto de nós que vai variando, por isso isto é mantido com um invariante, mas vai variando de acordo com as violações. E por isso é o conjunto de todos os vértices que tem algumas violações. Okay? Este VV diz as variáveis, o número de violações de cada vértice, por isso os vértices que tiverem violações, ou seja, que forem maior que 0, são colocados neste conjunto. Por isso, à medida que a pesquisa vai aumentando, este conjunto vai aumentando ou diminuindo, consoante os vértices que lá estão metidos. Bom, isto estabelece, digamos, o problema. Como é que se resolve agora? A solução inicial é aquela que eu vos falei. Como é que isto é feito? Isto é feito de uma forma engenhosa. Por isso, temos aqui o conjunto de todos os vértices. Para todos os vértices... desculpem, neste momento esta ainda não é o crossover. Por isso, como é que eu vou gerar uma solução que logo à partida tenha um número mais pequeno possível de cores? Okay? Não vale a pena estar a começar com muitas cores se eu quero obter um número reduzido de cores. Então, o que é que eu faço? Para cada cor, para cada vértice, ok?
eu digo que as cores possíveis no vértice são todas. Basicamente, eu começo com as possíveis para cada vértice, é todas as cores. Okay? Para todos os vértices e todas as cores, eu digo que as cores possíveis para um determinado vértice são as cores todas. Isto ia ser um C pequenino. E digo, ok, até neste momento ainda não atribuí cor nenhuma a nenhum vértice. E agora vou pegar em cada vértice e faço o seguinte. Para todos os vértices, ok, vou selecionar a mínima cor, ok? Aliás, vou selecionar a cor para todos os vértices que ainda não têm cor atribuída, ok? E que têm cores possíveis para atribuir, ou seja, as cores possíveis têm uma cardinalidade superior a 0. Para todos os vértices que ainda não estão atribuídos e têm cores possíveis, vou-lhe atribuir a menor cor possível. Ok? Vou obter a menor cor possível. Ok? Como é que eu faço isso? Para todas as cores possíveis, vou dizer que o vértice tem essa cor que é a menor das cores possíveis. E digo que o vértice já tem cor. Okay? Para todos os vértices que são adjacentes do vértice que eu acabei de colorir, vou retirar as cores que são incompatíveis. Okay? Por isso vou-lhes retirar esta cor que eu acabei de atribuir, porque os vértices que são vizinhos não podem ter esta cor atribuída. E por isso eu vou fazendo isto. Vou calculando sempre primeiro os vértices mais difíceis de colorir, aquele que tem menos cores possíveis. Para cada um deles, seleciono a menor cor possível e retiro essa cor dos vizinhos e faço isso N vezes. O que é que pode acontecer? Bom, se eu conseguisse chegar ao fim e com isto, com todos os vértices com cores, tinha conseguido colorir os vértices com um número mínimo de cores. Na realidade, há de haver a da altura vértices que não têm, não só não estão atribuídos, mas têm a cardinalidade 0, e por isso, para os outros vértices, vou-lhes atribuir uma cor arbitrária. Ok? Por isso, seleciono uma cor arbitrária. Por isso, basicamente, vou tentar pôr as cores mais baixas possíveis, enquanto puder. Acho que não puder, ponho uma cor arbitrária. Isso é a solução inicial, ou seja, é a população inicial. O que é que agora faço? Agora tenho que determinar o que é pesquisa. E aqui a pesquisa que faço, lembram-se, é o tabu, crio uma lista de tabu, um conjunto de iterações de tabu para cada vértice e cor, ou seja, cada vértice e cor ficam tabu durante um certo tempo. E o que eu faço então é, enquanto valer a pena, verifico se o gap que eu tenho tem uma solução, ok? Vou ver se as violações dessa solução, o que é que elas representam, ok? Antes de dizer que é tabu ou não, vou verificar se o gap, se a melhoria é muito boa, ok? E agora o que faço é dizer que selecionar aquele que for melhor, ok? Que seja, por um lado, que não seja tabu, okay? Por isso ele tem que ser livre do ponto de vista tabu, mas por outro lado tem que, mas se mesmo que seja tabu, aliás, se o delta for muito bom, se eu conseguir melhorar muito, eu posso escolhê-lo à mesma. Okay? Por isso a ideia é que aqui existe um compromisso entre o ser tabu e ter uma melhoria. Okay? Por isso aqui, se houver uma intensificação possível, eu utilizo esse nó. E depois coloco, uma vez atribuído o valor, ok? Uma vez atribuído o valor, vou tornar esse valor, essa variável, o valor, tabu, agora de uma forma dinâmica. Por isso, não só digo que vai ficar tabu a partir da iteração corrente, fazendo a soma, neste caso, de 2 vezes a cardinalidade dos conflitos. Por isso, se houver muitos conflitos, ele fica tabu durante muito tempo. Se houver poucos conflitos, ele fica tabu pouco tempo. E, por outro lado, com esta distribuição uniforme de 0 a 9, por isso tira um número qualquer ou calhas entre 0 e 9. E por isso isto é a forma como se faz um tabu, digamos, dinâmico. A partir da iteração corrente, esta nova atribuição fica tabu durante um certo número de iterações, que tem uma componente, por um lado, que tem a ver com
com aleatoriedade completa, por isso é um número simplesmente gerado neste caso, entre 0 e 9, e por outro lado tem uma componente que tem a ver com o estado do problema, que tem a ver com o conjunto de conflitos que existem, okay? Multiplicado por um parâmetro qualquer que é inicializado. Bom, o resto é igual, não é? Por isso atribuo o valor à cor e se as violações forem melhores eu mantenho a solução, mantenho as violações, guardo a solução e basicamente aumento o número de iterações e faço esta pesquisa como vimos anteriormente. Okay? No fim, isto agora tem a ver com as soluções. Eu estou a guardar soluções, poder estar a guardar genes, estou a guardar soluções e tenho estas operações em que posso criar uma solução e posso depois restaurar a solução para obter a solução restaurada. Mas já estão a ver coisas do Comet que podem passar por cima, desde que guardem uma solução como sendo um conjunto de cores. Né? Bom, isso basicamente... o que é o crossover? Okay? O crossover é aquela técnica que eu vos falei, não é? Por isso, como é que isto é feito? Primeiro, na solução final ainda não há nada que esteja etiquetado, por isso nenhum dos vértices tem uma cor. E agora vou colocar aqui um conjunto de cores possíveis, não é? E agora o que eu faço é, para cada vértice, ok? Eu vou inserir... como é que tinha? Ok. Para todos os vértices vou inserir a cor, depende agora se é o 0, se é do 1. Ok, deixa eu ver o que é. Isto aqui não é esta parte que eu queria, a parte interessante é esta, ok? Por isso, o que eu vou fazer agora para o filho é dizer o seguinte, vamos alternar entre o 0 e o 1, ok? Isto é a solução 0, isto é a solução 1. Este I, a divisão inteira, o resto da divisão inteira por 2, ou dá 0 ou dá 1. E agora vou criar um set de todas as cores. Aliás, vou selecionar o set, a cor, vou selecionar a cor que maximiza a cardinalidade, por isso um número máximo de cores, o vértice que tem mais... é a cor que aparece em mais vértices, ok? Alternando no 0 e no 1. Okay? Este M vai sendo 0 e 1. Por isso, seleciono a cor que me aparece em mais vértices e todos os vértices que aparecem com essa cor, o que eu digo é que essa cor na solução final vai ser a cor I. Okay? E insiro esse nó na solução final. Okay? E digo que já está etiquetado. Pronto, agora faço isto sistematicamente. Faço isto sistematicamente enquanto puder. Depois, no fim, a cor que eu acabei de colocar no nó, apago-a de todos os nós que estão nos pais 0 e 1. Okay? Por isso, inicialmente, os nós tinham as cores que tinham. A partir da altura em que eu coloco, por exemplo, este 3, 4, 5, 6 no filho, eu tenho que tirar os valores 3, 4, 5 e 6, quer da solução A, quer da solução B. Vou apagá-los. Okay? Bom, isso basicamente é aquele algoritmo que eu vos mostrei há bocado. Finalmente, se eu ficar com algum vértice por etiquetar, porque falharam, eu seleciono os tais uma cor arbitrária para os nós. Ok? Bom, vamos ver o que é que isto dá. Okay? Eu vou-vos mostrar um pouco. Isto é o problema que vocês têm isto é o projeto que vocês têm na página. Por isso tem aqui a classe de Hybrid Evolutionary Search, okay, que faz a coisa genérica, a pesquisa híbrida genericamente, permite inicializar uma população, atualizar a população, verificar se existe uma solução na população. Aqui, se não houver solução, aqui eu acrescentei uma coisa que não estava lá, que era, diz-me qual é que é a melhor solução que eu tenho, e quanto é que é o melhor que eu arranjo em termos de violações, no caso de não haver uma solução na população, e faço a pesquisa de acordo com aquilo que eu vos mostrei. Por isso tem o cross-search, pega em duas variáveis, faz o cross-search delas, melhora, vê as violações, aqui faz a melhoria
o cross-search logo e depois verifica se eventualmente faz o update da população com esta nova, com o novo descendente. Okay? Ok, o cross-search é aquele que eu vos falei para as cores. Okay? O Tabu Coloring implementa o cross-search que tem esta interface. Okay? Uma que é estabelecer o estado, neste caso eu não preciso dela, não preciso de colocar na interface, é um método interno, mas eu preciso o sistema que faz a pesquisa híbrida tem que saber gerar soluções iniciais, tem que saber fazer pesquisa e tem que saber fazer crossover de duas soluções e tem que saber quais são as violações obtidas com essa nova solução. Okay? E basicamente são aqueles parâmetros que eu fiz em que eu vos mostrei, em que na pesquisa, em particular, tem este Tabu Search, okay? que verifica, por um lado, aceita um vizinho que ou não é tabu, ou mesmo sendo tabu, aceita o vizinho se for um vizinho muito bom. E o tabu, e esse vizinho, uma vez obtido, vai tornar-se tabu durante um conjunto de iterações que depende, por um lado, dos conflitos, do estado do problema, por isso dos conflitos que existem, e por outro lado, daquele valor aleatório. Ok, tem para aqui mais umas coisas. Crossover, enfim, crossover é aquela solução que eu vos falei, e pronto, em princípio isto funciona. E por conseguinte, o que é que nós temos? O que é que eu fiz aqui? Temos aqui um conjunto de benchmarks, ok? Este MyCL3 tem 11 nós, o MyCL7, são os benchmarks que lá estão, tem de 191 nós, e eu consigo, isto são os valores que eu consegui obter, ok? E podemos testar aqui, por exemplo, com este MyCL 6, ok? MyCL 6. Eu vou pôr aqui o número de cores. O MyCL 6, em princípio, consegue-se fazer com 7 cores, por isso, se eu puser aqui 8 cores, ou 10, 9 cores, eu consigo fazer isto rapidamente, como vocês veem, ou vão ver. Okay? Rapidamente descobre uma solução, e são muitos nós. Não sei quantos nós são 95 nós. Por isso, ele consegue descobrir uma solução com 9 nós. Por acaso, como ele escolhe sempre os nós mais baixos, se vocês repararem, ele só tem 6 nós. É isto, não é? Tem 7? Tem 7, tem aqui um sétimo, ok? Há um nó que ele não conseguiu meter, mas claramente não precisa de 9 nós. Por isso, com 7, ele consegue, mas deve conseguir, sem problema. Consegue. Mas coloca o 7, coloca o 7, por isso aparentemente o 7 é necessário. Pode-se fazer várias soluções, por isso isto aqui a randomização funciona, e por isso, eventualmente, ele tem aqui o 7, por isso não consigo passar daqui, mas posso tentar, ok? O que acontece é este problema com 6, ok? E aqui provavelmente já vou ter aqui um problema, que é, andei a fazer iterações, e no melhor há uma violação, por isso deve haver um gene que tem... há uma violação, quer dizer que só com 6 nós há de haver 2 vizinhos que têm a mesma cor. Posso fazer isto várias vezes, posso aumentar o número de iterações. Onde é que está aqui o número de iterações? Em vez de 10, posso pôr aqui 100. A população pode ser maior. Posso pôr 100 soluções em análise, com 100 iterações. Vamos ver o que é que isto faz. Isto aqui vai demorar um bocado mais de tempo. Ok, mas o que é certo é que ele fez as 100 iterações e no fim não conseguiu melhorar este número de violações. Ok, por isso, aparentemente, enfim, posso aumentar a população, pode-se aumentar o número de iterações, enfim, é rápido, por isso posso fazer 1000 iterações, mas com essa certeza que ele não consegue
Okay? A pesquisa local é bastante, com o Table Search é bastante eficiente e não consegue passar da violações. Okay? De qualquer maneira, reparem que isto é um problema que tem já 95 nós. Então, se for com 191 nós, isto não é um problema fácil. São benchmarks que não são fáceis de resolver. E isto aqui responde àquela pergunta que um de vocês me fez que tinha o bin packing. Não é? Como é que eu resolvo o número mínimo de bins? Okay? E aí a resposta é um bocado como esta que estamos aqui a fazer. Ou seja, diz qual é o número de bins que tem. Okay? Neste caso, eu sei que com 9 posso resolver, mas com 10 também devo conseguir resolver. Aliás, com 8 consigo resolver, por isso. Com 10 consigo. Por isso vai pondo aqui um número de bins. Neste caso... olha, com 10 resolveu facilmente. Okay? Com 9, se calhar, também resolve facilmente. Okay? Por isso, foi logo na primeira população. Não chegou a ser necessário fazer uma nova geração. Com 8, ele consegue, provavelmente, ainda resolver. Okay? E por isso consegue resolver. Com 7 já não consegue. Por isso. Pelo menos ontem não conseguia. Então este é um bom algoritmo para fazer para o bin packing, é? Este é um bom algoritmo que eu posso usar para o bin packing, é isso? Provavelmente. Adaptar em vez do graph coloring pode ser um daqueles que se pode usar para... Enfim, o problema é muito semelhante, não é? Certo. Por isso é uma questão de adaptar o cross-search, este objeto cross-search, como é que faz o crossover, como é que Eu faz agora estava a tentar fazer só um local search básico como primeiro algoritmo, mas por acaso estava a ter problemas. Mas o local search menos básico será, por exemplo, não é aqui, é aqui, exato. Pode ser este tabu, não é? Onde é que estava isto? Estava aqui no search. Pode usar aqui um método tabu em que faz utiliza a mesma informação, não é? Quantos conflitos é que existem e pode parametrizar o número de iterações que são tabu a partir do estado do problema. Okay? Se o problema estiver muito mal, não quer visitar isto tão cedo. Se o problema já estiver bastante bom, se a solução já for bastante boa, pode visitá-la mais frequentemente. Okay? Isso é uma questão de experimentar. Não? Ok, vocês têm estes programas, podem vê-los. Já agora posso verificar que eles estão na página. Por isso, vocês têm aqui na página da cadeira, em DAPO, tem aqui nas classes, teoria, este é 11. Ok, por isso tem aqui em princípio os slides que eu estou a mostrar. E tem aqui os programas, não é aqui, os programas, está aqui, que vocês obtêm, que se pode verificar nos downloads. Devem ter este demos da APO11, que tem o ARC Ant-Colony, que vamos ver, e tem o Hybrid Evolutionary Search, que tem aqui tem o projeto, depois tem aqui estes vários benchmarks que eu vos mostrei, e até tem mais, diz onde é que nós... não sei, já fiz isso há muito tempo, já não me lembro como é que isto é feito, mas isso foi a forma como obtive estes benchmarks, ok? As sources, tem para aqui informação, já não me lembro. Esta não é muito importante. O que importa é que tem aqui os benchmarks. Aliás, já tinham estes benchmarks na parte das práticas, não é? Ok. Deu para entender a pesquisa evolucionária? Vamos passar então para a parte da colónia de formigas. Como é que isto é feito? Bom, primeiro, como eu vos disse, a ideia é que este método também é baseado numa população. Aqui não são vários genes que se vão reproduzindo, mas são formigas, são muitas formigas. Cada uma delas pode ser estúpida, mas o conjunto acaba por se portar de uma forma, digamos, inteligente. Okay? Por isso,
em termos de biologia, digamos, o que acontece é que, por exemplo, se as formigas querem buscar comida, o que fazem é vão para todas as direções e vão deixando lá feromonas nas que encontram, digamos, comida, de maneira que os trilhos que são mais bem-sucedidos vão sendo cada vez mais utilizados e, no fim, acabam por ser obtidos. Bom, isso em termos de informática corresponde a fazer uma aprendizagem por reforço, reinforcement learning. Vocês provavelmente já viram isso, não é? Por exemplo, isto é o que se faz, aliás, acho que o primeiro programa que teve muito sucesso com este tipo de aprendizagem de reforço foi um programa que aprendeu a jogar damas, já nos anos 60, em que basicamente um jogador jogava, não é? Se ganhava, dizia, ok, as jogadas que eu utilizei são boas. Se perdia, dizia que as jogadas que eu utilizei são más. E por isso reforçava as jogadas que conduziam a vitórias e reduzia as jogadas que conduziam a derrotas. Okay? E ao fim de um certo tempo, ele conseguia estar a jogar já com bastante qualidade. Okay? E por isso é mais ou menos essa a ideia em colónia de formigas. Okay? Vamos lançar várias formigas. Há umas que satisfazem, outras que não satisfazem. As que satisfazem, aqueles passos que elas deram vão ser reforçados. As que... Aliás, todas as formigas têm um passo que é reforçado pela qualidade da solução que chega, que obtém. Okay? Aqui não há propriamente falhanços, mas há formigas correspondentes a soluções boas e há formigas correspondentes a soluções más. As soluções boas são mais reforçadas que as soluções más. Okay? Essa é a ideia. Por isso, ao contrário, então, das heurísticas que tivemos a ver, os algoritmos de colónia de formigas não pegam numa solução e transformam. Por exemplo, há bocado o que tínhamos era um gene que era obtido a partir de genes dos pais e depois era melhorado por pesquisa local. Aqui não. Aqui é cada gene vai sendo criado a partir do zero. Okay? A ideia é que eles são criados de alguma forma aleatoriamente, mas essa aleatoriedade vai ser controlada e conduzida pela experiência que obtiveram anteriormente. Okay? De maneira que os genes, à medida que a evolução vai acontecendo, existem cada vez mais probabilidade de serem obtidas boas soluções. Em termos genéricos é isso que acontece, e por isso a forma como isto é feito é que à medida que vão sendo lançadas formigas, vai sendo usado uma aprendizagem de reforço, no sentido de dizer que há jogadas que são boas e há jogadas que são más. Okay? Já vamos ver o que é que são jogadas, neste caso. Ok? Por isso, neste caso, vamos usar isto num problema de sequenciação de carros. Okay? Isto é um problema que acontece, acho que foi inicial, enfim, todas as empresas Auto-Europas e coisas do género têm, e foi um problema muito. Este tipo de implementações acho que é muito usado pela Renault. Não sei se aqui na Auto-Europa eles fazem isso ou não. Mas a ideia é o seguinte: há um conjunto de carros que têm que ser produzidos durante um dia. E esses carros têm várias configurações. Okay? O que é que são configurações? Bom, é conjuntos de opções que eles têm. Por isso, há carros que querem jantes não sei de quê, há carros que querem ar-condicionado, há carros que querem tejadilho, há carros que querem um extra qualquer. Ok? E por isso uma configuração é um conjunto de opções. Depois, e o que é que essas opções impõem? É que se eu tiver uma certa... Por isso, não sei se vocês estão a perceber, estão a ver como é que se faz um carro, se forem à Auto-Europa veem, os carros vão andando devagarinho lá numa linha de produção e tem uma estação onde podem durante um certo tempo, por isso o tempo que o carro passa por lá, podem instalar a opção. Okay? O que acontece é que há opções muito complicadas de montar, há outras opções que são muito simples de montar. E por isso o que acontece é que como a linha de produção está sempre à mesma velocidade, há opções, okay, que diz que numa sequência de Q carros consecutivos, o máximo P podem ter a opção instalada. Okay? Na prática isto corresponde a dizer que imagina que é 1 em 2. Quer dizer que há um carro que passa, ok?
o carro que passa numa estação que é grande, que é o dobro do normal. Os operários estão a instalar a solução nesse carro, mas quando acabam esse carro, o outro já vai a meio e já não tem tempo de instalar a opção. De maneira que tem que saltar esse e passar para o seguinte. E por isso, numa sequência de 2 carros consecutivos, só um é que pode ter essa opção instalada. Isto basicamente, o tamanho das estações onde fazem a montagem tem a ver com esta capacidade. Há um tamanho standard, que será 1, permite que todos os carros que passem por lá instalem essa opção. Se a sequência se a capacidade for 2, quer dizer que só 2 carros, só um em cada 2 carros é que pode ter essa digamos, opção instalada. Ok, vamos lá ver este exemplo. Okay? Este exemplo diz-nos que há 6 configurações. A primeira configuração tem a opção 1, 3 e 4. Okay? A opção 1 só pode ser instalada em um de cada 2 consecutivos. A opção 3, 1 em cada 3. E a opção 4, 2 em cada 5. Okay? Estas são as limitações para a configuração 1, em que existe apenas um carro com essa configuração. Depois existe outro carro com a configuração 2, que só tem a opção 4. Existem 2 carros, 3 e 4, que têm a opção 2 e a opção 5 instaladas. Vão ter a opção 2 e 5. Bom, e por aí adiante. Por isso agora a regra, o objetivo é como é que nós sequenciamos os carros de forma a que satisfaçam estas restrições. Por exemplo, eu não posso pôr um carro, não posso montar o carro 1, o carro 7 e o carro 9 em seguida, porque o carro 1, o carro 7 e o carro... Aliás, o carro 1 e o carro 7 não podem ser um a seguir ao outro. Porquê? Porque se fossem um a seguir ao outro, a opção que ambos têm não podia ser montada no segundo. Por isso, estes carros que têm a opção 1 têm que ser alternados. Neste caso, ok? Porque entre o 1 e o 7, entre o 7 e o 8, entre o 9, por estes todos, tem que haver um carro de primeiro para permitir fazer a instalação da opção. Ok, por isso, como é que nós pretendemos fazer, então, como é que nós resolvemos este problema? Bom, este problema resolve-se da seguinte maneira, de uma maneira muito simples e muito bruta e muito pouco eficiente. Vamos pegar numa sequência que é vazia, temos 10 carros para instalar, e por isso, enquanto houver carros para instalar, o que fazemos é selecionando um carro dos carros que faltam instalar, minimizando as violações que são criadas quando instalamos este carro a seguir à sequência que já temos. Ou seja, se este carro tiver 1 em 2 e se a última desta sequência também tiver 1 em 2, há aqui uma violação porque ele não pode ser instalado logo a seguir ao outro. Por isso vamos tentar arranjar o carro que minimiza as violações. E instalamos. Ok? Acrescentamos o carro à sequência. Fazemos isto até e retiramos o carro que está instalado da sequência de carros por instalar e no fim retornamos a sequência que obtivemos. Por isso isto basicamente é instalar, não digo que seja completamente à balda, mas é instalar olhando muito friamente para o último carro ou para os últimos carros que lá aparecem e verificar quais são as violações que este novo carro coloca. Okay? Isto sem me preocupar com o que vai acontecer no futuro. Okay? Mas, basicamente, em cada colocação, eu vejo o carro que tenho e vejo qual é o melhor carro que me parece nessa altura. Ok? Bom, isto eventualmente pode não ser a solução ideal e, por isso, pode haver uma melhor forma, que é dizer o seguinte: qual é o carro? Imagina que eu tenho 2 carros que têm o mesmo número de violações, mas há carros mais difíceis de instalar do que outros. Ou seja, um carro que tenha muitas opções, por exemplo, é mais difícil de colocar do que um carro que tenha poucas opções. E, por conseguinte, existe uma noção de utilidade de um carro, ok? E a utilidade de um carro é a capacidade das suas opções a dividir deixa eu ver só se eu consigo explicar isto. Sabendo quantos carros é que ainda falta instalar, ok? Por exemplo, se eu tiver 2 se a minha capacidade for 2 em 5, e se eu só tiver 5 carros, como é que é?
Se eu tiver 6 carros para instalar num total de 30, a dificuldade de instalar esta opção será 6 a dividir por 30 a dividir por 2 quintos. Okay? Basicamente isto diz qual é a capacidade que eu tenho, qual é a dificuldade que eu tenho dividida, ao contrário, dividida pela capacidade que eu ainda tenho instalada. Ok? Bom, isso basicamente é uma medida que nos diz, vocês podem pensar aqui um bocado nesta medida, mas basicamente o que nos diz é que cada carro tem uma determinada utilidade para ser instalado. E por isso, em vez de olhar só para os carros que têm menor restrições, que violam menos as restrições, eu posso eventualmente empatá-los por dizer quais são aqueles que têm mais utilidade. Ok? E esta é a forma de obter isso. Ok? Por isso, o que nós podemos... por isso, o que é que nós podemos saber? Podemos saber a utilidade de cada carro, sabendo o conjunto das dificuldades das opções que tem para todas as opções do carro. Okay? E por isso, agora, esta utilidade pode ser usada para quebrar empates. Ok? Por isso, fazemos uma coisa semelhante. Por isso, vamos procurar todos os carros que têm menos violações e, dentro desses carros que têm menos violações, escolhemos o carro que tem maior utilidade. Okay? E é esse carro que é colocado na posição seguinte da cadeia de montagem. Ok? Bom, mas podemos ser um bocadinho mais... Por isso, o primeiro método, olhamos só para as restrições e são essas que nos guiam. O segundo diz, ok, há vários carros que têm o mesmo número de restrições, ao ser colocados, vou colocar aquele que é mais difícil. Por isso é aquele que é mais útil. Por outro lado, eu posso fazer isto, em vez de ser uma forma tão grosseira, posso fazer alguma forma probabilística de fazer esta escolha. Em vez de ser uma escolha à balda, pode ser alguma forma probabilística que me permita depois ir aprendendo. Okay? Como é que eu faço isso? Eu digo que a utilidade de um carro, a probabilidade de escolher um determinado carro é a sua utilidade comparada com a soma das utilidades. Ok? E por isso o que eu faço neste momento é obter uma sequência e escolher um carro, dentro daqueles que têm menos violações, escolher um carro que seleciona o carro probabilisticamente, com uma determinada probabilidade, em que a probabilidade tem a ver com a probabilidade relativa de cada um dos carros. Ok? Por isso, se um tiver uma probabilidade de 2, outro tiver uma probabilidade de 5, em 7 vezes que eu faço esta simulação, escolho um 2 vezes e escolho outro 5 vezes. Basicamente é isso que isto quer dizer. E pronto, e basicamente até aqui a única coisa que eu estou a fazer é que, em vez de escolher apenas o carro que tem menos violações, em vez de escolher aquele que tem melhor utilidade, vou permitir que mesmo aqueles que têm menos utilidade, aparentemente, possam ser escolhidos com alguma probabilidade. Bom, isto quer dizer o quê? Até aqui não aprendi nada. A única coisa que estou a fazer é usar informação estática. Como é que se pode aprender alguma coisa? Condicionante a esta probabilidade. Okay? E como é que se condiciona esta probabilidade? Bom, a ideia é que, de alguma forma, eu devo me lembrar qual foi a qualidade da solução que fiz. Usei este algoritmo, não é? E ao usar este algoritmo obtive uma solução, coloquei os carros todos, alguns com violações, mas eu tenho que olhar para a solução que faço, que obtive, e digo, ok, esta solução ou é boa ou é má. Se a solução for boa, vou reforçar as jogadas, ou seja, vou reforçar aquelas seleções de nós que eu fiz. Se a solução for má, não reforço tanto, ou reforço menos, ou não reforço mesmo. E como é que eu vou representar as soluções que eu fiz? Bom, teoricamente, as soluções que eu fiz, eu deveria ver um carro em sequência de um conjunto de carros que eu já lá tenho. Okay? Bom, só que isso dá um número muito grande, e por isso vou fazer uma abstração e vou dizer assim, quantas vezes é que eu coloquei este carro a seguir a outro? Em vez de olhar para toda a sequência anterior, vou só ver o carro anterior. Isso permite-me fazer uma matriz, digamos, com 2 entradas,
em que vou colocar entre o nó I e o nó J, entre o carro I e o carro J, o que aprendi em relação a colocar o carro J a seguir ao carro I. Okay? Por isso, eu vou usar então um parâmetro chamado tau, que me diz qual é a qualidade de colocar um carro 2 a seguir um carro 1. Okay? Como é que eu vou fazer essa probabilidade? De alguma forma, ou essa espécie de probabilidade, de alguma forma vai sendo atualizada à medida que, sempre que eu coloquei um carro 2 à frente do carro 1, obtive uma boa solução, e vai sendo prejudicada sempre que eu coloquei o carro 2 à frente do carro 1, obtive uma má solução. Okay? A probabilidade propriamente dita tem a ver com a utilidade, por um lado, mas também tem a ver com este tal que eu aqui crio. Se o tal for 1, isto basicamente mantém as utilidades apenas, mas se o tal for grande, os carros que são úteis vão ser favorecidos. Por isso é o tal do carro comparado com a soma de todos. Não é? Por isso isto acaba por ser uma probabilidade, porque é a soma destes todos, o denominador é a soma destes todos, por isso a soma acaba por ser 1. Pronto, basicamente é isto. Eu tenho que criar um parâmetro que me vai indicando à medida que, sempre que eu fiz um carro 2 a seguir um carro 1, o que é que eu vou colocar? Por isso, a técnica agora é como é que eu vou mexer neste parâmetro. Okay? Depois, o alfa e o beta são parâmetros que depois têm que ser ajustados dinamicamente e com experimentação. Tem a ver com, obviamente, se o beta for 0, não há aprendizagem nenhuma, porque o tal não muda, é sempre 1. Se o beta for bastante mais que o A, enfim, agora tem a ver com os valores relativos, mas se o beta for grande em relação ao A, existe muita aprendizagem, mas às vezes existe aprendizagem demais, ok? Por isso tem que haver aqui alguma, digamos, compromisso entre o que se aprende e a utilidade que ela tem. Bom, como é que se mexe então por isso a sequência fica, a forma de fazer isto é igual à anterior, a única diferença é que a probabilidade que se escolhe já não é a probabilidade baseada em utilidades, mas é a probabilidade baseada na utilidade combinada com o parâmetro de aprendizagem. Como é que se mexe no parâmetro de aprendizagem? Ok? Bom, o parâmetro de aprendizagem, como eu disse, cada vez que há uma solução, olha-se para o C1 e para o C2 e diz-se, ok, vamos acrescentar qualquer coisa se a solução foi boa e acrescentar menos se a solução foi má. Como é que isto se faz? Bom, basta verificar para todos os C e J que aparecem na solução, o tal é atualizado por 1 sobre o número de violações. Se houver poucas violações, este tal aumenta. Se houver muitas violações, o tal aumenta pouco. Okay? Bom, isto com o tempo, o tal poderia aumentar muito ou diminuir muito, e por isso faz-se um limite em relação aos... antes disso. Toda esta... como é que se diz? Ao fim de gerar uma solução, eu olho para a solução e digo, ok, aprendi aqui, mas também já tinha aprendido anteriormente. Mas a ideia é que, à medida que vai avançando, a experiência recente é mais importante que a experiência anterior. E por isso, à medida que se fazem as atualizações, o que se faz é que todos os valores são multiplicados por um valor abaixo de 1, para todos eles reduzirem, e, por conseguinte, eventualmente aqueles que nunca são selecionados vão sempre reduzindo, cada vez, teoricamente, até chegar a 0. Para não chegarem a 0, faz-se uma limitação entre dois limites, o mínimo e o máximo. Nunca se deixa este tal aumentar muito, nem se deixa o tal descer muito. Por isso, basicamente, este tal vai variar entre, sei lá, 0,5 e 1,5, em que 1,5 corresponderá a um tal muito grande, 0,5 corresponde, no fundo, se vocês olharem para aqui, se o tal for inferior a 1, isto acaba por ser um valor muito pequeno, e por isso a sua probabilidade acaba por ser muito pequena. Okay? Se o tal for maior que 1, esse valor é bastante... 2 elevado a um número alto, acaba por ser um número muito grande, ou 1,5, e por conseguinte o tal tem muita influência na probabilidade. Bom, por isso isto é o básico, ok? Por isso, como é que isto se faz? Eu vou só dar, digamos, a parte
genérica e depois mostro o código. Acho que não vale a pena estar a olhar para o código com todo o detalhe. Mas a ideia é que temos aqui primeiro o genérico, ok? Por isso, existe uma sequência. Como é que se faz esta sequência? Bom, para todos os carros, ok? Coloca-se o tal igual a 1. Todas as combinações de carro a seguir a outro, igual a 1. E depois faz-se um conjunto de iterações, ou seja, vai-se lançando formigas. Porque eu não falei ainda. O que acontece é que, pelo menos neste método, há métodos alternativos de colónias de formigas, mas a ideia é que lançam-se, por exemplo, 50 formigas, espera-se que elas, no fundo, a simulação é esta, lançam 50 formigas, espera-se que elas todas venham, vê-se quais são os melhores caminhos e lançam-se outras 50 formigas. Okay? E faz-se isto por um conjunto de iterações. Cada iteração corresponde a não sei quantas formigas, neste caso não sei quantas soluções. Por isso, para um certo número de iterações, o que se faz é cria-se um conjunto de formigas, gera-se uma solução, ou seja, um caminho que as formigas eventualmente seguiriam. Por isso, para todas as formigas, em cada iteração, gera-se uma sequência, por isso uma solução. Verifica-se qual é a solução, verifica-se para todas as formigas desta sequência qual foi aquela que teve menos violações, okay? E para todos os pares que aparecem nessa formiga, que tem menos violações, faz-se aquele update do tal. Okay? Por isso, acrescenta-se 1 sobre o número de violações. Depois, para todos os pares, em geral, multiplica-se pelo tal fator de esquecimento, que vai baixando o tal de todos, e garante-se que o mínimo o máximo e o mínimo não são excedidos. Por isso, todos os valores C1 e C2 vão ter um tal entre o mínimo e o máximo. Bom, isto é a forma como se vai atualizando os taus. Okay? Por isso, ao fim de lançar um certo número de formigas, verifica-se qual é a melhor formiga, ou seja, neste caso, a melhor solução, e dentro dessa solução, para todos os pares que aparecem nessa solução, atualizam-se os taus. E depois, independentemente de aparecerem nessa solução ou não, todos os pares são esquecidos, têm um fator de esquecimento, e por outro lado, todos os pares têm os taus são limitados. Okay? No fim, de todas as formigas serem lançadas durante não sei quantas vezes, retorna-se a melhor solução. Ok, por isso, como é que isto funciona no Comet? Aqui a explicação é mais complicada, mas enfim. Basicamente temos um resolvedor, criamos uma classe que é a classe do problema propriamente dito, ok? Depois cria-se uma classe que é a classe que define a colónia, ok? A colónia é essa que recebe um tipo de problema. O tipo de problema será o car ant, por isso a formiga aplicada a carros, e depois há uma meta, digamos, classe que vai pegar objetos desta forma e vai gerar uma simulação com colónias. Okay? Quais são os métodos destas classes? Bom, tipicamente lanço a colónia, não é? Que está definida, e depois, no final, vou perguntar à colónia, vou dizer à colónia para fazer a pesquisa, e a pesquisa será lançar não sei quantas formigas, não sei quantas iterações, depende do número de formigas e destes parâmetros, não é? Do número de formigas e do número de... os alfas têm estes parâmetros que têm a ver com os taus e com a aprendizagem, e tem estes parâmetros que têm a ver com o número de iterações e o número de formigas. Por isso, os parâmetros da aprendizagem têm a ver com cada uma das formigas, como é que elas vão gerando o limite, a sua sequência. Os parâmetros da colónia são o número de formigas e o número de iterações. Bom, isso é mais fácil depois mostrar o código. Mas basicamente o que é que faz a primeira? O que é que cada formiga deve ter? Okay? Deve mostrar. Deve criar um método para criar o problema, propriamente dito, quais são as restrições, variáveis, etc.
deve permitir fazer criar uma solução. Enfim, em termos de formigas, isto chama-se um caminho. Em termos de carros, é criar uma sequência de carros. Ok? Deve-se permitir fazer uma sequência de carros, depois, eventualmente, atualizá-lo, e o atualizar é criar os tais, atualizar os valores de tal, e finalmente obter o caminho que foi obtido, o melhor caminho, ou o último caminho obtido por uma formiga. Ok? Por isso, estes são, digamos, os métodos que qualquer problema tem que oferecer à colónia, digamos, quer dizer, como é que uma formiga se comporta. Uma formiga tem a ver com o problema propriamente dito, a formiga tem que saber fazer uma sequência, por isso tem que criar uma solução uma a uma, tem que atualizar os taus e tem que, aliás, fazer uma solução uma a uma, tendo em atenção os taus que existem, tem que atualizar os taus e tem que permitir ver o que é que obteve. Isto é o que faz uma formiga, não é? A colónia propriamente dita deve ser capaz de lançar a pesquisa, fazer a pesquisa para cada uma delas e obter o melhor caminho obtido. Okay? Bom, aqui tem uma série de parâmetros que eu acho que não vou dizer isto tudo, mas, enfim, em relação à colónia de formigas, o que é que eu tenho que dizer? Tenho que dizer o que é uma sequência, quantas formigas é que eu tenho, quantas iterações é que vou fazer, isto ficam como parâmetros internos da colónia de formigas. O que é a pesquisa propriamente dita? Okay? Bom, a pesquisa propriamente dita tem a ver com as formigas, por isso, o que é que ela faz? Para um conjunto de formigas, verifica quais são as violações quando se faz uma solução, quando obtém uma solução. Depois, verifica qual é a melhor formiga, ok? Por isso, se as violações forem melhores do que a que eu já obtive, vou dizer que isto foi a melhor formiga que eu consegui. Este foi o melhor caminho que eu consegui. E, por conseguinte, neste caso, como isto é as violações, que eu quero minimizar as violações e torná-las a zero, se as violações são zero, posso parar com o processo todo, porque já descobri uma solução, escusa de continuar a fazer mais formigas e mais lançamentos. Okay? Mas, basicamente, o que a colónia faz, em termos de pesquisa, é enviar formigas. Okay? Ok, depois, e obtém a solução. O que é que faz o método de pesquisa propriamente dita? Ok, tem um estado. Para todas as iterações, o que ele faz é tenta ver qual é a melhor formiga da colónia. Okay? Depois faz o update e depois lança mais. Ok, faz a mesma coisa. Por isso, para todas as iterações, por isso, todas as vezes que lança uma colónia, vai fazer uma pesquisa com um conjunto de formigas. Okay? Isso faz a colónia executa não sei quantas vezes e cada colónia são não sei quantas formigas. Basicamente são 2 ciclos. Ok. Bom, isto aqui, o código, agora explicar isto um bocado para o chat. Tem muitos parâmetros, eu acho que vou saltar estes parâmetros e vou-vos mostrar o código diretamente, que é mais simples. Eu acho que isto aqui já são. Ok, por isso temos aqui vários exemplos que eu já vos mostrei, por isso não vale a pena estar a. Ok, isto agora já explicar o código, é mais simples olhar para o código diretamente. Ok, está aqui nos problemas e tem aqui este código do AntColony. Ok, o que é que tem o AntColony? Define o que é uma colónia, ok? Essa colónia vai precisar de saber o que é uma sequência de carros, por isso a classe que diz o que é o problema propriamente dito. O que é que faz o AntColony? Vai, para cada conjunto, vai fazer uma pesquisa de formigas, por isso lança não sei quantas vezes, lança não sei quantas formigas e vê o que é que consegue obter. Eventualmente,
se descobriu uma solução melhor, obtém, por acaso este XXX aqui, enfim, as evaluações que obteve em cada uma das formigas, se obteve uma formiga melhor, vai guardá-la, ok? E este XXX é para calcular médias durante uma geração. Isto não faz parte propriamente, é mais para eu obter aqui as violações médias em cada round, ok? Em cada iteração. E também qual é a melhor solução em cada iteração. Por isso, isto é o que faz a pesquisa propriamente dita e a pesquisa das formigas, para cada formiga, a pesquisa propriamente dita é fazer isto para um conjunto de iterações. Para um conjunto de iterações, lança não sei quantas formigas e vai calculando sempre o melhor. Ao fim de lançar uma população, faz o update dos talos. Ok? E por isso o problema, por isso o problema mesmo será criar esta classe, ok? Durante sequence, e depois pegar numa... aliás, uma classe de formigas que sabem fazer sequenciação de carros, cria um objeto e passa esse objeto para a classe da colónia, ok? E utilizo a colónia com esse objeto que permite modelar o problema dos carros, ok? Digo para pesquisar e no final tenho aqui as soluções. Eu não sei se aqui o data file... Ok, os data files são estes. Okay, o primeiro data file estão explicados. Por isso são 10 carros com 5 opções e 6 configurações. A primeira... o que é que era este? O primeiro carro... a primeira opção... está aqui nos status. Por isso a primeira opção é colocada... É melhor eu refazer aqui esta informação, ok? O 1056 corresponde a dizer que há 10 carros com 5 opções e 6 configurações, não é? São estas configurações. As opções, aqui para cada destas opções são as capacidades, por isso é a opção 1 tem 1 em 2, a opção 2 tem 2 em 3, a opção 3 tem 1 em 3, por aí adiante. E depois diz quais são as configurações. Por isso, há 6 configurações. Na primeira configuração, há um carro com a opção 1, desculpem, era a configuração 1. Os carros têm a opção 1, os carros da configuração, desculpem, os carros da configuração 1, que são as opções que têm, ok? Basicamente, estabelece aqui esta tabela. Bom, podem ver isso com cuidado. O que interessa é que a primeira dados à partida é um problema muito simples. O segundo já não é tão simples, há 100 carros, ok? E o terceiro então tem 200 carros, ok? Por isso são problemas que se tornam algo complicados. A parte da formiga está aqui explicada, enfim, está aqui dita.